Olá, no Papo com o Editor, o broadcast político conversa com Helder Barbalho, governador do Pará e 3 vezes ministro nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer. Para nos acompanhar, o repórter Nicolas Chores. Governador, muito bem-vindo e muito obrigado por nos atender aqui no Papo com o Editor. Satisfação, Nicolas, satisfação, Gustavo, um prazer poder estar conversando com todos que estão, nesse momento, assistindo o broadcast do Estadão. Governador, no começo de abril, ainda no começo da pandemia, a gente conversou aí por uma série que a gente fez, os Estados na Crise, do broadcast político, e o senhor estimou uma perda de receita de 2,5 bilhões com a crise aí no Pará, né? Com a crise econômica, com os impactos da pandemia. Isso seria 10% do orçamento do Estado previsto esse ano. Esse cenário mudou, governador? Nós tivemos, surpreendentemente, Nicolas, um comportamento de receita acima do que havíamos estimado. Particularmente, o PIB do Estado, com a elevação das exportações, fez com que o impacto tivesse diminuição e com destaque para a atividade da mineração e a atividade do agronegócio, que são 2 pilares centrais da economia paraense. E te destacaria que, excepcionalmente, o mês de maio, em que tivemos, de fato, uma queda importante, aproximando de 20% na nossa arrecadação, os outros meses tiveram um comportamento equiparado ao ano de 2019, o que nos fez ter uma perda real praticamente insignificante, o que não quer dizer que não tenhamos tido perda do que nós projetamos para 2020. Mas o fato é que conseguimos atravessar este momento e já começamos a enxergar um processo de retomada de regularidade na projeção da arrecadação do Estado. O senhor falou, governador, claro, da importância da mineração, do agro para a economia do Pará. Agora, só para esclarecer, até o fim do ano, por mais que fique aquém do que era projetado para 2020, a pujança desses setores no Estado vai ser suficiente, então, para equilibrar as finanças? O senhor falou de não haver perda real. É essa a mesma expectativa até o fim do ano? Nós tivemos 2 estados apenas em que houveram aumento de arrecadação na somatória destes meses de pandemia, e o Estado do Pará foi um deles. Então, nós temos absoluta tranquilidade em dizer de que nós vamos encerrar o ano superavitários. Nós provavelmente não conseguiremos ter o superávit que nós imaginávamos, que nós havíamos previsto, porém, estamos muito tranquilos no cumprimento tanto das responsabilidades fiscais quanto a manutenção do nosso plano de investimento. Inclusive, destaco para vocês, nós tivemos os primeiros 5 meses do ano de 2020, na média histórica, o maior percentual de investimento da história do Estado. Nós tivemos 8,06% de investimento. No ano passado, nós chegamos a 6%. Então, graças a Deus, graças ao planejamento que nós havíamos feito, captação de recursos, reserva para investimento, isto tudo nos fez enfrentar esse primeiro semestre de maneira exitosa, e a projeção, inclusive, agora mesmo nós estamos com um pacote de investimentos para o segundo semestre e com continuação de obras contratadas e continuação das mesmas para o início do ano de 2021, perto de 2 bilhões de reais de obras que estão em licitação ou já em andamento para o Estado do Pará. O auxílio emergencial do governo, o auxílio dos estados e municípios, foi suficiente, governador? Vai ser suficiente para cobrir essa queda na receita e fechar as contas? Foi importante. Foram importantes no sentido de dar tranquilidade e garantias em face à realidade da desaceleração
fundamentalmente da atividade do comércio, do varejo. Algumas atividades da indústria também foram bastante afetadas. E, claro, nós temos que ter uma avaliação no âmbito geral do Brasil. O Estado do Pará tem uma excepcionalidade, que são duas atividades que dialogam muito com o mercado externo. Inclusive, com a elevação do dólar, isso acabou sendo favorável para estas duas atividades. Então, há de se reconhecer que a construção feita pelo Congresso Nacional e pelo Poder Executivo com o conjunto de governadores e prefeitos foram importantes para que nós pudéssemos atravessar este momento e, acima de tudo, que não houvesse um colapso das contas públicas que se somaria a todo o drama em saúde que o Brasil viveu e continua vivendo em algumas regiões. Governador, nessa mesma conversa, em abril, alertou aí para a disparada do desmatamento na Amazônia e traçou um cenário bem grave para essa época que a gente está agora, né, que é o período da seca aí na região. Qual que é a relação do desmatamento e das queimadas aí na Amazônia e no Pará especificamente? Naquele momento, você lembra que eu alertava de que o comportamento de 2020 já era pior do que 2019, que tinha sido um caos. E fiz isso, inclusive, na reunião, quando, do primeiro momento de diálogo com a presença do vice-presidente Mourão no Conselho da Amazônia, quando reuniu com os governadores, fazendo um alerta comparativo do mês a mês, que me chamava muita atenção, já que nós estávamos, inclusive, num patamar em janeiro que significava 10 vezes a comparação com janeiro do ano anterior. Lembrando que esse primeiro semestre significa o semestre chuvoso na Amazônia. E isto, ao ser chuvoso, acaba dificultando o aferimento por tecnologia em face ao adensamento de nuvens que comprometem a fotografia real das imagens de desmatamento. Houve um importante incremento, que foi a antecipação da Operação Verde Brasil. Isto é importante no momento em que a ostensividade nas atividades de fiscalização, comando e controle aconteceram. Nós fomos o primeiro estado a pedir que a Operação Verde Brasil 2 pudesse vir ao território paraense. Pedimos, inclusive, que a fiscalização desse não apenas em áreas federais, mas também em áreas estaduais. Somado a isso, nós criamos, com os recursos do fundo da Petrobras, a Força Estadual de Combate ao Desmatamento. Já está em campo, é a primeira ação estadual de polícia ambiental que se soma à polícia militar, ao corpo de bombeiros, à polícia civil e às estruturas municipais para efetivamente, de maneira ostensiva, garantir esta fiscalização. Percebe-se que quando você chega a maio e o próprio mês de junho, apesar do ano de 2020 ser pior do que o ano de 2019, você já não tem mais aquela distância, aquela desproporção que se enxergou nos primeiros meses do ano. O que eu solicitei ao presidente Mourão é de que não houvesse a retirada destas ações. A princípio, a Verde Brasil estava prevista para junho, mais tardar julho. E nós já fizemos a solicitação, não é hora de refluir. Nós precisamos entender de que são ações que se somam. E a presença das Forças Armadas junto com as estruturas estaduais são determinantes para que nós possamos, nesse momento da chegada do verão, em que não apenas acontecem os desmatamentos, mas acontecem muitas queimadas, que isto possa estar ostensivamente sendo combatido, somado a outras iniciativas. E as outras iniciativas, que são tão importantes quanto, porém são complementares, nós precisamos pensar no pilar do combate e da presença das ações de fiscalização, comando e controle, mas nós temos que também estruturar
a política de regularização fundiária, de fortalecimento das ações técnicas para mudar a lógica das ações rurais ostensivas e passar para a cultura intensiva para efetivamente não precisar desmatar para produzir mais. Nós ainda temos aqui muita baixa produtividade na relação por hectare. Isso pode ser uma oportunidade, inclusive em contraponto a esta lógica que precisa avançar sobre a floresta. E aí o fortalecimento da Embrapa, a conjunção de esforços com os institutos tecnológicos dos estados são muito importantes. E o acesso a crédito. Eu tenho defendido muito que os governos precisam ter o pulso forte, por um lado, cobrar responsabilidade, mas, por outro, propor oportunidade. Vem com a gente, nos ajuda nesse compromisso de sustentabilidade somado ao desenvolvimento, que você vai ser premiado por isso. E, gradativamente, a gente possa mudar essa lógica, essa cultura de degradação e de conflito com o meio ambiente. O presidente Bolsonaro decretou hoje, governador, a chamada moratória do fogo por 120 dias na Amazônia Legal e no Pantanal. Eu pude verificar que há vários estados na Amazônia que já fazem isso por conta própria, ou seja, é um período proibitivo a qualquer tipo de queima controlada para limpeza de solo. Eu, pela informação que eu obtive, vi que o Pará não fez isso, pelo menos esse ano. Queria perguntar se, ainda mais nesse contexto de junção de forças entre as gestões estaduais e o Conselho da Amazônia, foi algo proposital da parte do Pará de não ter feito esse ano, de ter solicitado isso ao vice-presidente Mourão, que está à frente do Conselho. Enfim, queria perguntar a expectativa para o efeito positivo dessa moratória do fogo decretada pelo governo federal. Primeiro, nós precisamos cumprir a lei. Nós não devemos, de maneira alguma, pactuar com qualquer tipo de desmatamento ilegal. E nós temos que trabalhar com políticas de Estado que possam, primeiro, trazer para o mundo real estratégias que sejam efetivas, porque senão nós vamos ficar discutindo ano a ano ideias, nós vamos discutir algo utópico e que se demonstrará ao longo do tempo ineficaz. E é isso que tem acontecido. Eu defendo que nós estejamos trabalhando de maneira transversal, cobrando obrigações e oferecendo direitos para aqueles que estejam adequados. Valorizo esta iniciativa da proibição das queimadas muito mais sob o aspecto da mensagem, que é a mensagem de que não se deve fazer e, principalmente, desfazer algo que ficou muito forte aqui desde o ano passado, de que a chegada do novo governo traria consigo a liberação para a ilegalidade. Isto precisa ser reconstruída, essa imagem. E quando o governo federal sinaliza nesse contexto, acho que é um avanço importante para que não se permita esta narrativa de que este governo federal pactua e estimula o avanço sobre a floresta. Mudando um pouco de assunto, há pouco mais de um mês aí a Polícia Federal fez buscas, né, em órgãos do governo, na sua residência, depois também cumpriu mandados no ex-secretário de Saúde, o Alberto Beltrame, que optou aí por se afastar. Como é que o senhor avalia essa atuação da PF, que teve autorização do STJ, nessas investigações aí sobre compras emergenciais em outros estados, já que foram feitas também outras operações em outros estados? Primeiro, eu valorizo toda a iniciativa que seja no intuito da transparência e do serviço à população. Particularmente, neste momento, o que se precisa é separar o joio do trigo. Se precisa ter clareza de que, ao momento de uma pandemia, existiam e existem 3 caminhos a serem seguidos. Aqueles que negaram o vírus, aqueles que se omitiram
a salvar a vida da população, e aqueles que tiveram a iniciativa, a atitude de efetivamente estruturar o sistema de saúde, enfrentar as dificuldades e salvar a vida da população. E foi o que nós fizemos aqui. Para você ter uma ideia, historicamente, o Pará tinha 677 leitos de UTI públicos do Estado. Nós estamos, nesse momento, com 702 leitos de UTI só para pacientes com a Covid-19. Aqui, fazendo uma comparação, o governo federal abriu um hospital de campanha no limite entre Goiás e Brasília, com 60 leitos, salvo engano. Nós, aqui no Estado, nós estamos amanhã entregando o 5º hospital de campanha, todos feitos pelo governo do Estado. São 800 leitos de hospital de campanha específicos para a Covid, em que o governo do Estado aqui implementou. Além disto, nesse período, nós tivemos a oportunidade de entregar hospitais novos, mais 300 leitos. Nós implementamos aqui um protocolo de atendimento precoce, que, inclusive, neste momento, o governo federal passa a aplicar através de um sistema de policlínicas que atendeu a mais de 60 mil pessoas e foi o que salvou a capital. Porque quando nós mudamos o perfil da policlínica, quando nós abrimos aqui o maior hospital público que foi entregue por nós em setembro do ano passado, com 264 leitos, nós mudamos o perfil do hospital, transformamos ele num pronto-socorro, porta aberta para a Covid. Tudo isto foram iniciativas, por quê? Porque naquele momento as pessoas estavam morrendo em casa, morrendo nos coletivos, nos transportes, morrendo na porta de unidades, porque o município fechou UPA, fechou pronto-socorro, o sistema colapsou, o sistema público, o sistema privado, e o Estado teve que assumir desde a atenção básica até a alta complexidade. Então, tudo isto exigiu tomada de decisão. E aí, tomada de decisão, você assiste questionamentos neste momento por órgãos de controle sobre dispensas de licitação. Aí eu fico avaliando o seguinte. Primeiro, dispensa de licitação é uma modalidade autorizada por lei no Brasil, que foi, inclusive, fruto de uma medida provisória do presidente da República na pandemia, em face à necessidade da celeridade do processo. Aí agora tenta-se criar uma narrativa que dispensa de licitação é algo que foi utilizado para a ilegalidade. Aí eu fico imaginando o seguinte, quem acusa deve estar refletindo neste momento, por exemplo, é possível esperar um processo licitatório de 45, 60 dias? Quantas vidas se perdem ao longo deste tempo? Um outro ponto que se tem que levar em consideração, a lei da oferta e da procura. Ficam falando que determinado produto usam a frase forte do superfaturamento. É possível comparar um preço de um determinado produto em condições normais, em que não há excesso de procura, no momento em que o mundo inteiro vai atrás deste mesmo produto? Eu vou te dar um exemplo. Ontem, eu fiz uma videoconferência com a companhia Vale. Preste bem atenção nesse dado. Ontem. E estávamos debatendo sobre possibilidades de ajuda que a Vale se dispõe a fazer para o Estado ainda no enfrentamento ao Covid. A Vale ontem me apresentou que vai entregar para o Estado 35 respiradores. 35. Escute bem o número. Uma companhia do tamanho da Vale. Certo? 35 respiradores. Sabe quando é que a Vale vai conseguir entregar isso? Em outubro. Perfeito? Em outubro. Você imagina se eu ficasse em casa, de braços cruzados, assistindo as pessoas morrerem e esperasse em outubro a chegada de respiradores. Quantas vidas seriam perdidas? Quantas pessoas deixariam de ser atendidas? Então, nesse momento, há de se ter muita serenidade, resiliência,
tranquilidade e, claro, separar aqueles que se valeram do caos para lesar a população, e estes têm que ser punidos de maneira a mais drástica possível, porque é imperdoável. E aqueles que buscaram agir para salvar a vida da população, e foi isto que nós fizemos aqui no estado do Pará. Governador, voltando um pouquinho para o assunto do meio ambiente, a gente tem no Planalto um ministro sob muita pressão do Congresso, também, ao que parece, uma pressão interna no governo federal. O senhor mesmo falando agora sobre a interlocução com o governo federal para fins de preservação do meio ambiente e combate ao desmatamento, mencionou principalmente o nome do vice-presidente Mourão, pelo seu papel no Conselho da Amazônia. Eu queria perguntar como o senhor vê a atuação do ministro Ricardo Salles e toda essa pressão pela sua saída do governo. Olha, primeiro valorizo a chegada do presidente Mourão, porque eu entendo que a pauta da solução para a Amazônia na questão ambiental, ela é transversal. Ela não deve e não pode ficar apenas no âmbito do meio ambiente. E nós precisamos discutir o meio ambiente, mas nós precisamos discutir a economia, o fomento, a desburocratização para que as pessoas possam ter acesso a crédito. E isto envolve transversalmente bancos e o Ministério da Economia. Você precisa envolver o INCRA para regularização fundiária. Você precisa envolver a FUNAI para as questões indígenas, a Fundação Palmares nas questões quilombolas, o Ministério da Agricultura para dialogar nas oportunidades e vocações da atividade dos diversos cultivos que são importantes, como também da pecuária e outras proteínas que são produzidas na nossa região. Portanto, a presença do vice-presidente para dialogar conosco e para liderar transversalmente estas agendas, encontrando uma solução estruturada, é algo que nos deixa, nos sinaliza de maneira otimista. Também, é claro, a liderança para que retome o Fundo Amazônia, retome a credibilidade da discussão internacional com parceiros que queiram colaborar com as soluções para a nossa região. Particularmente, o ministro Ricardo Salles, ele tem a obrigação da agenda específica do Ministério do Meio Ambiente, dialogando também com o IBAMA e com o ICMBio. Eu acho que é fundamental que o ministro Ricardo Salles possa recompor a credibilidade do compromisso com o meio ambiente. Me parece que, neste momento, ele passa por dificuldades de capacidade de ser um representante desta agenda perante os diversos setores, seja da sociedade, sejam de instituições. Desejo que ele possa ter sucesso. Aqui, acho que todos nós temos que torcer para que dê certo. E, obviamente, também respeitar as escolhas do chefe do Poder Executivo Nacional. Governador, nosso tempo está terminando. Só uma última pergunta. O senhor contraiu Covid-19, né? O senhor foi, em um primeiro momento, já declarou, falou sobre a importância de ter isolamento, de ter todas as medidas. E assim como o presidente Jair Bolsonaro também contraiu, mas o presidente Bolsonaro vinha tendo uma atitude completamente contrária do que o senhor teve, né? Como é que o senhor avalia, rapidinho, assim, essas atitudes do presidente em relação à doença e o combate, né, à pandemia no país? Eu acho que nós temos que agir pautados na ciência, pautados no conhecimento técnico, respeitando seja a medicina e todos aqueles que compõem as ações de suporte para salvar a vida da população. A vida deve estar sempre em primeiro lugar. Aqui, nós tivemos a coragem, desde o primeiro momento,
de dialogar com a sociedade, mostrando a necessidade do isolamento social, a necessidade do respeito à ciência e tomar as iniciativas que pudessem diminuir o sofrimento, que tem sido um sofrimento absolutamente importante e que o Pará tem tido e o Brasil tem tido. Nós fomos o primeiro estado aqui em que o governo do estado decretou lockdown. Enquanto outros estados não o fizeram, o Maranhão, aqui ao lado, foi a justiça que decretou. Aqui fomos nós que tomamos esta iniciativa. E hoje nós podemos dizer que, já nas últimas semanas, somos o estado que mais reduz percentual de contágio, que mais reduz número de óbito, graças a Deus. O nosso sistema de saúde, nós estamos com 36% de ocupação de leito clínico. Neste momento, nós estamos com 55% de ocupação de leitos de UTI. Portanto, isto tudo nos permite hoje ter uma tranquilidade. Agora, isto tudo fruto, em algum momento, de atitudes que conflitaram com interesses, que polemizaram, já que, lamentavelmente, o Brasil ficou nessa discussão política, seja do isolamento ou não, seja do protocolo médico ou não. Aqui nós evitamos essa polêmica e fomos focados em respeito à ciência e, graças a Deus, com a solidariedade aos que perderam a luta pelo coronavírus, mas, graças a Deus, nesse momento, estamos vivendo com tranquilidade e continuaremos agindo. Como lhe disse, amanhã entregaremos mais um hospital de campanha, amanhã entregaremos mais um hospital definitivo lá para a região do sudoeste do estado, na divisa com o Mato Grosso, inclusive porque a região do Mato Grosso passa, nesse momento, por problemas. Semana passada, entregamos um outro hospital também nesta região do Tapajós, que faz divisa Mato Grosso também, e Tocantins, com mais de 200 leitos. Então, continuamos nas estratégias em face a um estado territorialmente que corresponde a Portugal, Espanha e França, em que o vírus circula de maneira e em tempos diferentes por conta da nossa extensão. Governador, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Papo com o Editor, eu queria agradecer o Nicolas, que fez companhia para a gente, agradecer o Cláudio, que está fazendo a nossa ponte aqui, e agradecer a você que está no Papo com o Editor, e até a próxima semana. Muito obrigado. Obrigado, um abraço, sempre à disposição. Valeu, um abraço a todos.